Relatos de terror na Amazônia. A escuridão na Amazônia é diferente de qualquer outra. Durante o dia, a floresta é vibrante, cheia de vida e de sons, mas quando a noite cai, ela se transforma. O silêncio é cortante, quase como se a mata esperasse algo. Nunca pensei que viveria para contar o que vivi naquele lugar. Era para ser uma expedição como qualquer outra, mas o que encontrei ali nunca mais vai sair da minha mente. Fui contratado por um pesquisador, o Dr. Martins, que tinha ouvido histórias sobre uma tribo esquecida, cujos rituais eram envoltos em mistério e medo. A ideia era simples, documentar as lendas locais, entender as crenças e, se possível, fazer contato com essa tribo. Os guias locais estavam relutantes, recusando-se a nos levar até o coração da floresta, onde diziam que as sombras tomavam forma e o tempo se perdia. Mas o dinheiro falou mais alto, e em poucos dias tínhamos um pequeno grupo disposto a nos acompanhar. Chegamos ao nosso destino inicial sem grandes problemas. As margens do rio eram tranquilas, mas o ar tinha um peso que eu não conseguia explicar. À noite, os sons da selva se tornavam abafados, como se a própria floresta estivesse nos observando. Um dos guias, Carlos, era um homem quieto, mas notei que, a cada noite, ele parecia mais ansioso. Perguntei o que o estava perturbando, mas ele só balançava a cabeça, dizendo que deveríamos ter escutado as advertências dos mais velhos. Na quarta noite, tudo mudou. Eu estava acordado, escrevendo algumas notas à luz de uma lanterna fraca, quando ouvi algo. Não eram os sons comuns da selva, mas algo mais e denso, quase como passos, só que mais arrastados. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e olhei para fora da barraca. O céu estava coberto de nuvens, e a única luz vinha das estrelas que piscavam por entre as folhagens densas. No entanto, senti que havia algo lá fora, nos observando. Não fui o único. Martins e os guias também estavam despertos, em silêncio, atentos a algo que não podíamos ver. De repente, Carlos se levantou de um pulo, olhos arregalados, murmurando algo rápido demais para que eu entendesse. Ele olhou para o céu e, sem aviso, correu para a floresta. O som de seus passos desapareceu rapidamente, engolido pela escuridão. Martins tentou segui-lo, mas um dos outros guias, Pedro, segurou seu braço com força, dizendo para não irmos atrás. Algo havia levado Carlos, disse ele. Algo que habitava aquelas matas antes dos humanos. Na manhã seguinte, sem sinal de Carlos, decidimos seguir em frente. Martins estava inquieto, mas determinado a continuar. Segundo ele, Carlos estava apenas com medo das superstições locais. Mas havia algo nos olhos de Pedro que me dizia que não era simples assim. À medida que adentrávamos mais na floresta, as árvores pareciam se fechar sobre nós, como se a própria Amazônia estivesse nos engolindo. A luz do sol mal penetrava através do dossel, e a sensação de ser observado se intensificava a cada passo. Naquela noite, decidimos acampar perto de uma antiga árvore gigantesca, cujos troncos retorcidos pareciam quase esculpidos por mãos humanas. Foi aí que tudo desmoronou. Enquanto nos preparávamos para dormir, Pedro começou a contar uma história antiga. Falava de uma tribo que não era como as outras. Eles não caçavam animais, não faziam sacrifícios de plantas ou oferendas para os deuses da floresta. Ao invés disso, eles caçavam almas. Dizia-se que aqueles que ousavam invadir seu território nunca mais retornavam da mesma maneira. Alguns eram encontrados dias depois, vagando sem rumo, com olhos vazios e a alma consumida pela floresta. Outros simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. Enquanto Pedro contava a história, senti o ar ficar mais denso, quase sufocante. O som da floresta, sempre constante, começou a desaparecer, até que restou apenas um silêncio sepulcral. O fogo tremeluziu, e então, sem aviso, apagou-se. Ficamos em completa escuridão. Martins acendeu sua lanterna, mas a luz parecia não alcançar mais do que alguns centímetros. Foi quando ouvimos o mesmo som arrastado de passos, vindo de todos os lados. A floresta parecia viva, movendo-se ao nosso redor. Não havia vento, mas as árvores balançavam, como se algo grande e invisível passasse por entre elas.
Pedro começou a rezar baixinho, mas seu rosto estava pálido, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Então, vimos. Entre as sombras, figuras começaram a se formar. Eram altos, magros, quase esqueléticos, com olhos que brilhavam em um tom de vermelho fogo. Não eram humanos, pelo menos não mais. Seus corpos eram cobertos por uma espécie de névoa escura, e seus rostos, embora vagamente humanos, pareciam distorcidos, como se a própria selva tivesse moldado suas feições ao longo dos séculos. Martins tentou falar, mas sua voz falhou. Pedro caiu de joelhos, murmurando algo em uma língua que eu não conhecia. E não conseguia me mover. Estava congelado, preso entre a vontade de correr e o terror de que, se o fizesse, aquelas coisas me seguiriam. As figuras começaram a se aproximar lentamente, seus olhos brilhando mais intensamente a cada passo. O ar ao nosso redor ficou frio, como se toda a vida tivesse sido sugada da floresta. De repente, uma delas estendeu a mão. Seus dedos eram longos, finos como galhos secos, e ao tocar Pedro, ele soltou um grito que ecoou pela mata. Mas não era um grito de dor, era algo mais profundo, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Eu vi seus olhos se apagarem, ficando vazios como os de um cadáver. O corpo de Pedro caiu inerte no chão, sem vida, mas as criaturas continuaram a se mover, agora em nossa direção. Desesperado, puxei Martins, e juntos corremos. Não sei por quanto tempo, nem para onde, mas o som das coisas nos seguindo nunca desapareceu. Eles estavam lá, sempre atrás de nós, movendo-se pelas sombras. Eu sabia que não poderíamos escapar por muito tempo. A floresta era deles, e nós éramos meros intrusos. Quando o sol finalmente começou a nascer, as criaturas desapareceram, como se a luz do dia fosse a única coisa capaz de mantê-las à distância. Encontramos o rio novamente, exaustos e feridos, mas vivos. Ao voltarmos para a civilização, ninguém acreditou em nossa história. Disseram que Pedro e Carlos provavelmente foram vítimas da selva, como muitos antes deles. Mas eu sei o que vi. E todas as noites, desde que voltei, sonho com aquelas figuras. Com seus olhos vermelhos, brilhando no escuro, esperando o momento certo para me levar também. Porque, no fundo, eu sei que a Amazônia nunca deixa ninguém sair completamente. Ela leva algo de você, e um dia, vem buscar o resto. O chamado da floresta. Desde que me mudei para trabalhar na Amazônia como biólogo, sempre fui cético em relação às histórias de terror que os locais contavam. Eu era do tipo que acreditava que tudo tinha uma explicação científica, racional. No entanto, essa convicção começou a ruir quando me envolvi em uma expedição que deveria ter sido apenas mais uma coleta de amostras de solo, mas que terminou me deixando marcas permanentes, tanto no corpo quanto na mente. Tudo começou em uma pequena aldeia ribeirinha, onde fomos informados de uma área remota da floresta que nenhum dos locais ousava pisar. Diziam que era amaldiçoada. Quando perguntei o motivo, as respostas eram sempre vagas. Falavam de vozes que chamavam na escuridão e de pessoas que, ao entrar naquela parte da floresta, nunca mais voltavam as mesmas. Alguns desapareciam para sempre, outros retornavam, mas com uma expressão vazia e olhos opacos, como se a alma tivesse ficado lá, presa entre as árvores. Claro, não acreditei em nada daquilo. Com o meu grupo de cientistas, rimos dessas histórias e nos preparamos para partir no dia seguinte. Nosso guia, um homem chamado Joaquim, parecia hesitante, mas após alguns incentivos financeiros, concordou em nos levar até o ponto exato que os ribeirinhos temiam. No terceiro dia de caminhada, o ambiente começou a mudar. A floresta ficou mais densa, e as árvores eram maiores, suas raízes serpenteando pelo solo, como se estivessem tentando nos prender. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível nos observasse. Joaquim andava em silêncio, com os olhos atentos, como se soubesse que algo estava errado. Ninguém no grupo falava sobre isso, mas era impossível negar a tensão crescente. Foi naquela noite que as coisas começaram a sair do controle. Estávamos acampados perto de um rio pequeno, cercados pela mata espessa. O calor e a umidade sufocantes faziam até respirar parecer um esforço. Por volta da meia-noite,
Quando estávamos todos descansando, ouvi algo. No começo, pensei que fosse minha mente pregando peças por causa da exaustão. Era um sussurro, vindo da escuridão. Algo que se misturava aos sons da floresta, mas ao mesmo tempo, não pertencia a ela. Levantei-me lentamente, tentando identificar de onde vinha, mas não vi nada além de sombras. Você ouviu isso? Perguntei ao meu colega, Miguel, que estava de vigia naquela hora. Ele balançou a cabeça, mas sua expressão estava estranha. É só o vento, respondeu, mas eu sabia que ele não acreditava nisso. Os sussurros se intensificaram. Pareciam vozes humanas, mais distantes, como se viessem de outro mundo. Eu podia jurar que elas estavam chamando por mim. Na manhã seguinte, algo estava diferente em Joaquim. O guia, que até então havia sido cauteloso, estava mais agitado. Seus olhos tinham um brilho febril, como se ele estivesse lutando contra algo em sua mente. Quando tentei falar com ele, ele simplesmente murmurou algo sobre a floresta saber o que estávamos ali. Seus comportamentos começaram a afetar o resto do grupo, e a sensação de desconforto crescia. No quarto dia, encontramos uma clareira. O que vimos ali ainda me assombra. No centro da clareira havia uma árvore enorme, antiga, com marcas entalhadas em seu tronco que pareciam formar símbolos incompreensíveis. À sua volta, havia pequenos montes de pedras, dispostos de maneira que lembravam túmulos. Uma forte sensação de inquietação tomou conta de todos, e Miguel sugeriu que voltássemos. Joaquim, no entanto, ficou parado, olhando fixamente para a árvore, como se estivesse hipnotizado. Foi quando percebemos que algo estava errado. Joaquim começou a murmurar coisas desconexas, primeiro em português, depois em um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Sua voz se tornou mais alta e aguda, até que ele caiu de joelhos e começou a rasgar a própria pele com as unhas. O pânico tomou conta do grupo. Tentamos segurá-lo, mas ele era mais forte do que parecia. No final, tivemos que amarrá-lo, enquanto ele continuava a balbuciar coisas que pareciam ser um chamado para algo, ou alguém, que vivia naquela floresta. Naquela noite, decidimos montar guarda em turnos, pois ninguém se sentia seguro. Enquanto estava de vigia, ouvi novamente os sussurros, mas desta vez eram mais claros. Era como se a própria floresta estivesse tentando se comunicar comigo. Algo me dizia para seguir em direção à árvore na clareira, como se uma força invisível estivesse me puxando para lá. Contra a minha vontade, fui atraído para a escuridão. Quando me aproximei da clareira, vi algo que jamais esquecerei. Entre as sombras das árvores, figuras altas e esguias começaram a surgir. Seus corpos eram quase translúcidos, como se fossem feitos de névoa, mas seus olhos, e aqueles olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Elas não eram humanas. Moviam-se lentamente, como se flutuassem, e eu podia sentir o frio emanar delas, mesmo à distância. Elas estavam cercando a árvore, sussurrando em uníssono. Suas vozes se misturavam ao vento, ecoando pela floresta, criando um som perturbador que parecia entrar em minha mente, dominando meus pensamentos. Eu tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Quanto mais eu lutava, mais forte era o chamado. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. A árvore no centro da clareira começou a se mover. Suas raízes se contorceram, como se estivessem vivas. Era como se a própria floresta estivesse despertando de um sono profundo e milenar. As figuras ao redor da árvore começaram a se aproximar de mim, lentamente. Seus rostos, que antes eram indistintos, agora se revelavam. Eram homens e mulheres, mas seus rostos estavam distorcidos, como se a própria natureza os tivesse transformado ao longo dos séculos. A última coisa que lembro daquela noite foi o toque gelado de uma dessas figuras em meu ombro, e então tudo ficou escuro. Quando acordei, já era dia. Fui encontrado por Miguel, que estava em estado de choque. Joaquim havia desaparecido durante a noite, e os outros membros do grupo estavam catatônicos, incapazes de falar ou reagir. Decidimos sair da floresta o mais rápido possível. Hoje, anos depois, ainda tenho pesadelos com aquelas figuras e com a árvore. Nunca mais voltei para a Amazônia, mas, às vezes,
quando estou sozinho no escuro, posso jurar que ouço os sussurros de novo. Eles me chamam, como chamaram naquela noite, e eu sei que um dia, não importa onde eu esteja, a floresta virá me buscar. O último ritual. Eu nunca deveria ter aceitado aquele convite. A Amazônia era um lugar que sempre me fascinou como biólogo, mas o que me atraiu era uma vida selvagem, como plantas exóticas, como espécies raras. Porém, a floresta também é um lugar de segredos antigos, onde o tempo parece se dobrar e se desfazer em mistérios que ultrapassaram a razão humana. Nada me preparou para o horror que eu vivenciaria ao lado do meu grupo, em uma missão que deveria ser apenas uma pesquisa acadêmica. Fomos chamados para investigar um específico misterioso em uma tribo isolada, localizada em uma área remota da Amazônia, quase inalcançável. A tribo, conhecida como os Karaia, evitou contato com o mundo exterior, mas relatos de desaparecimentos inexplicáveis de pessoas nas redondezas chamaram a atenção das autoridades locais. Pouco se sabia sobre a cultura deles, mas havia rumores de práticas ancestrais de magia, rituais antigos que se perdiam na linha do tempo. Nossa tarefa era documentar o que pudemos e entender o que estava acontecendo. Ao chegar ao coração da floresta, a jornada foi árdua e cansativa. Nossos guias locais, sempre atentos, são bastante desconfortáveis ao nos aproximarmos da área onde os Karaia viviam. Eles falavam um pouco, mas a expressão de seus rostos dizia mais do que qualquer palavra. Parecia que estávamos nos dirigindo ao próprio ventre da escuridão. Uma noite, perto da fogueira, um dos guias falou baixo, quase como se estivesse confessando algo que não deveria. Esta terra está viva. Não é do jeito que vocês imaginam. É como se ela tivesse fome. Essas palavras não saíram da minha cabeça durante os dias que seguiram. A densa vegetação da floresta parecia cada vez mais opressiva. O ar, carregado de umidade, tinha um peso invisível que nos deixava sufocados. O som da floresta, antes cheio de vida, começou a parecer mais sombrio, mais profundo, como se houvesse algo nas sombras, algo que não podíamos ver, mas que estava sempre à espreita. Quando finalmente chegamos ao vilarejo dos Karaia, fomos recebidos com olhares frios. O cacique, um homem idoso com a pele enrugada e olhos opacos, nos recebeu sem palavras. Havia algo de errado na aldeia. Não havia crianças brincando, nem risos, nem filhos comuns de uma comunidade viva. As cabanas ficavam em silêncio absoluto, exceto por um vento leve que assobiava entre as árvores, carregando consigo um cheiro amargo e metálico. Na primeira noite, ficamos em uma cabana afastada, mas mal conseguimos dormir. Logo após o pôr do sol, começou um som baixo, distante, que se repetia incessantemente. Era como um cântico, algo antigo e poderoso, que se misturava aos ruídos da floresta. Perguntei ao meu colega, Daniel, se ele também ouvia, e seu olhar dizia tudo. Ele estava tão apavorado quanto eu. Sabíamos que o cântico vinha da aldeia, mas ninguém falava sobre aquilo. Na manhã seguinte, tentamos conversar com o cacique novamente, perguntando sobre os cânticos, mas ele apenas nos ignorava. Um dos líderes da tribo, no entanto, nos observava de longe. Seus olhos brilhavam com um misto de curiosidade e algo que parecia medo. Decidimos seguir nossos instintos e abordarmos. Foi então que ele nos contou sobre o último ritual. O ancião revelou que, a cada geração, a tribo realizava um ritual sagrado, um sacrifício para apaziguar os espíritos da floresta. Ele falou sobre uma entidade antiga, chamada Karava, que habitava nas profundezas da mata e que, de tempos em tempos, trazia almas para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. A floresta, segundo ele, estava viva, consciente, e aqueles que se aventuravam em suas sombras mais profundas, sem o devido respeito, nunca retornariam. Ou, pior, voltavam de forma diferente, como sombras de quem já foram. Tentei argumentar, dizendo que isso não passa de mitos e lendas, mas o olhar no rosto do antigo me silenciou. Era como se ele já tivesse visto o que acontecia quando o Karava não estava aplacado. E foi então que ele nos fez uma revelação ainda mais perturbadora: o ritual estava para acontecer naquela mesma noite. Um sacrifício humano seria feito. Com o estômago embrulhado de nervosismo, tentamos sair da aldeia, mas algo parecia errado.
O caminho que antes era visível agora estava desaparecendo, como se a floresta tivesse se fechado ao nosso redor, como uma fera que não queria deixar sua presa escapar. As árvores colocadas maiores, suas sombras mais longas, e a floresta, antes cheia de filhos da vida selvagem, estava mortalmente silenciosa. Ao cair da noite, o cântico recomeçou, mas desta vez, estava muito mais alto, mais profundo, reverberando por toda a aldeia e pela floresta ao nosso redor. Daniel e eu decidimos nos esconder perto do centro da aldeia para observar o que estava acontecendo. A atmosfera era sufocante, o ar denso com uma sensação de morte iminente. Na clareira central, os membros da tribo estavam reunidos em círculo ao redor de uma fogueira gigante. No centro, deitada em uma espécie de altar rudimentar, era uma jovem da tribo, os olhos abertos, mas vazios, como se já não estivesse mais ali. O cacique, com um cajado de ossos, começou a entoar palavras que eu não consegui compreender, mas que parecem despertar algo nas profundezas da floresta. Então, tudo mudou. As árvores ao redor giraram em torno de se mover de uma maneira impossível, como se fossem empurradas por uma força invisível. A própria terra parecia pulsar sob nossos pés, e o cântico aumentou de intensidade, até se tornar quase insuportável. Uma sensação de medo primordial tomou conta de mim. Não era apenas o medo do desconhecido, era o medo de algo mais antigo que o próprio tempo, algo que não deveria existir em nosso mundo. Foi quando a floresta respondeu. Das sombras entre as árvores, as formas começaram a emergir. No início, eram apenas vultos indistintos, mas conforme se aproximavam do fogo, suas feições se tornavam mais claras. Eram figuras humanas, mas algo estava terrivelmente errado. Seus corpos eram distorcidos, como se a própria natureza os tivesse moldado de forma grotesca. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca e doentia, e suas bocas se moviam em uníssono com o cântico. Daniel tentou correr, mas tropeçou, caindo no chão. Eu me virei para ajudá-lo, mas meu corpo estava paralisado pelo terror. As figuras se aproximavam dele, seus movimentos eram lentos, mas precisos. Uma delas estendeu a mão e, ao tocá-lo, Daniel começou a gritar de dor. O som de seus ossos se partindo ecoou pela clareira, e eu só consegui assistir, impotente, enquanto ele era lentamente desintegrado, como se a floresta estivesse devorando-o. Foi então que o Karava apareceu. Do coração da floresta, presença uma emergência colossal. Não era uma criatura física, mas uma sombra viva, uma escuridão pulsante que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Seus olhos, duas orbes estendidas de um vermelho profundo, fixaram-se em mim. Eu sabia, naquele momento, que havia sido escolhido. O sacrifício não era apenas para uma tribo, mas para qualquer um que ousasse entrar em seu domínio. A última coisa que lembro antes de tudo se apagar foi a sensação de mãos invisíveis me puxando para a terra, me arrastando para as profundezas da floresta, para um lugar onde o tempo e o espaço não existem. Agora, estou preso aqui, nas sombras da Amazônia, junto com os outros. Assistimos, aguardamos, e a cada novo intruso que se aproxima, sabemos que o ritual recomeçará. A floresta tem fome, e ela sempre cobra seu preço.